O clima é de decisão, de pressão e de responsabilidade pesada para o Flamengo nesta noite. Não tem mais espaço para dúvida, não tem mais margem para erro e o torcedor já sente no ar aquela sensação de jogo grande, de jogo que não dá para bobear. O rubro-negro entra em campo contra o Cruz Azul com a consciência de que o caminho no Mundial passa primeiro por essa partida, e o ambiente já mostra que ninguém está tratando esse confronto como algo simples. A movimentação no estádio é intensa, o gramado sendo preparado, os funcionários ajustando cada detalhe, a iluminação testada. E aos poucos, a atmosfera vai ficando com aquele peso típico de jogo que pode definir o rumo de toda a campanha. O Flamengo sabe que não adianta pensar em adversários futuros sem antes fazer o dever de casa. É vencer hoje ou ver o sonho ficar distante. A ideia do time é entrar com postura agressiva, marcar em cima. Não deixar o Cruz Azul crescer e tomar conta do jogo desde os primeiros minutos. Existe uma preocupação muito grande com a maneira que os mexicanos devem se comportar em campo. A tendência é de um time fechado, compacto, apostando em transições rápidas e em bolas esticadas, especialmente explorando força física e disputa no meio-campo. Isso exige do Flamengo inteligência para não se expor demais e paciência para trabalhar a bola. O ambiente também chama a atenção por um simbolismo que mexe com o psicológico do elenco. O estádio tem predominância de cores escuras, entre o preto e o vermelho, o que automaticamente remete à identidade rubro-negra. Ainda que nesta partida o Flamengo entre em campo com o uniforme branco. Existe uma sensação curiosa de que o cenário conversa com o peso da camisa e com a grandeza do clube. Mesmo jogando longe do Brasil, a presença de torcedores que viajaram longas distâncias reforça a ideia de que o Flamengo não joga sozinho em lugar nenhum do mundo. Dentro de campo, a expectativa é por uma equipe equilibrada, que mistura experiência e intensidade. A comissão técnica entende que este não é o tipo de jogo para fazer testes ou improvisos. A base utilizada nas partidas mais recentes deve ser mantida justamente para preservar o entrosamento e a segurança defensiva. Há uma leitura muito clara de que o Flamengo não pode dar espaços entre as linhas, nem oferecer contra-ataques em excesso. O plano é jogo controlado, posse consciente e ataque agressivo, sem desorganizar a própria estrutura. Do outro lado, o Cruz Azul é visto como um adversário que precisa ser respeitado. Não se trata apenas de tradição, mas de características muito específicas que historicamente complicam equipes brasileiras. O jogo físico, a intensidade nas divididas e a capacidade de fechar espaços rapidamente fazem parte da identidade do clube mexicano. O Flamengo sabe que, se tentar resolver tudo de forma afobada, pode acabar oferecendo ao adversário exatamente o cenário que ele procura. Por isso, o discurso interno é de equilíbrio, concentração e maturidade durante os 90 minutos. A cobrança interna também é grande. Existe um entendimento de que o clube precisa mostrar sua força em competições internacionais, principalmente em um torneio curto, onde cada detalhe pesa como uma final. Os jogadores sabem que cada bola dividida, cada passe errado e cada decisão dentro do campo pode mudar completamente o roteiro da partida. Não é apenas um jogo, é a construção de um caminho que pode levar o Flamengo a enfrentar desafios ainda maiores, mas que só começam a existir se a vitória vier agora. Enquanto o clima da partida domina o noticiário, nos bastidores, outro assunto vem mexendo com o ambiente do clube. Uma negociação que vinha se arrastando há semanas finalmente teve um desfecho em relação aos valores exigidos por um reforço desejado.
O Flamengo já sabe exatamente quanto teria que investir caso decida avançar. Isso muda completamente o cenário, porque a partir de agora não há mais espaço para especulações vagas. Ou o clube entende que o investimento faz sentido dentro do planejamento, ou simplesmente vai virar a página e procurar alternativas no mercado. A definição desses valores coloca pressão direta sobre o departamento de futebol. O torcedor quer respostas, quer novidades e quer ver o time ainda mais forte. Ao mesmo tempo, existe um cuidado muito grande para não cometer erros impulsivos. O Flamengo entende que cada contratação precisa ser pensada não só pelo impacto dentro de campo, mas também pelo equilíbrio financeiro e pela adaptação ao estilo de jogo da equipe. Paralelamente a isso, a chegada de um zagueiro bastante conhecido ao Brasil virou assunto entre os torcedores. O simples desembarque do defensor já foi suficiente para acender alertas e levantar debates. A realidade é que existe uma movimentação nos bastidores, mas o cenário não é simples. A identificação do jogador com outro clube pesa, e muito. O Flamengo até monitora a situação, mas sabe que não é uma negociação fácil, nem rápida, nem simples de ser conduzida. Ao mesmo tempo, outra situação envolvendo um defensor vem gerando repercussão. Um pedido considerado muito alto por parte de um clube brasileiro praticamente travou qualquer avanço nas conversas. O Flamengo chegou com uma proposta estruturada. Tentou construir um acordo que envolvia valores e ajustes de dívidas, mas o retorno foi de uma pedida que foge totalmente dos padrões internos do clube. Isso gera frustração, mas também reforça a ideia de que o Flamengo não pretende agir de forma irresponsável apenas para agradar momentaneamente a torcida. Esse cenário faz parte de um quebra-cabeça maior que envolve a reformulação do elenco. O clube quer ser competitivo, mas não quer ser refém de negociações fora da realidade. Cada decisão está sendo analisada com cuidado, especialmente porque o calendário é pesado e a exigência por títulos é constante. A torcida quer um time ainda mais forte, mas o clube sabe que o equilíbrio entre ambição e responsabilidade é o que sustenta projetos vencedores a longo prazo. Nos bastidores, o Flamengo vive dias de tensão silenciosa, daqueles em que cada reunião, cada conversa e cada telefonema pode mudar completamente o rumo do planejamento da temporada. O que antes era apenas rumor, agora virou realidade concreta. O clube já recebeu a resposta definitiva e sabe exatamente quanto terá que desembolsar caso queira avançar por um reforço considerado estratégico. Isso encerra de vez o ciclo de especulação e abre um novo momento, mais direto, mais objetivo e muito mais pesado em termos de decisão. A diretoria entende que a partir de agora não existe mais espaço para talvez. É uma escolha que pode impactar não só o elenco atual, mas toda a estrutura do time para os próximos meses. O que chama atenção é que esse tipo de resposta oficial mexe diretamente com o ambiente interno. Os jogadores ficam atentos, a torcida se agita. E a pressão natural que existe sobre um clube do tamanho do Flamengo se intensifica de forma automática. Existe uma expectativa muito grande por reforços que elevem o nível técnico, mas ao mesmo tempo há um cuidado quase obsessivo para não cometer erros que comprometam tanto o vestiário quanto o futuro financeiro do clube. Esse equilíbrio é delicado. E quem acompanha o dia a dia do Flamengo sabe que cada movimento é calculado nos mínimos detalhes. Enquanto isso, um nome voltou a circular com força nos bastidores: Nino.
O zagueiro desembarcou no Brasil e bastou colocar os pés no aeroporto para virar pauta entre torcedores, dirigentes e comentaristas. A presença dele em solo brasileiro reacendeu debates antigos e levantou a possibilidade de uma volta ao futebol nacional. O Flamengo, claro, observa de longe, monitora, analisa e tenta entender se existe uma brecha real de mercado. Porém, a realidade é que o cenário é bastante complexo. A identificação do jogador com o clube onde construiu uma história pesa muito. E isso torna qualquer conversa muito mais sensível do que parece de fora. O Flamengo sabe que esse tipo de negociação não se resolve apenas com dinheiro. Existe a questão emocional, a relação com a torcida, o respeito à própria trajetória do atleta e, principalmente, o projeto esportivo que é apresentado. No atual momento, a sensação interna é de que, mesmo existindo interesse, as chances reais de um desfecho positivo são reduzidas, justamente por todo esse contexto. Ainda assim, o clube mantém o radar ligado, porque o mercado do futebol muda rápido e o que hoje parece distante pode virar realidade em questão de dias. Outra negociação que vem dando o que falar envolve um defensor que atua no futebol brasileiro e que é visto como um sonho antigo da diretoria rubro-negra. O problema não é o interesse, não é a vontade e nem a necessidade. O grande obstáculo é o valor exigido pelo clube detentor dos direitos do jogador. A pedida é considerada completamente fora da realidade. O Flamengo chegou com uma proposta que incluía dinheiro e ajustes financeiros de pendências existentes, algo que, internamente, foi considerado justo e bem estruturado. Mesmo assim, a resistência foi total. Esse tipo de situação expõe a dificuldade do mercado interno. Os clubes brasileiros aprenderam a endurecer o jogo quando negociam com o Flamengo, justamente por saberem do poder de investimento e da pressão da torcida por nomes de peso. O rubro-negro, por sua vez, não quer entrar em leilões ou se colocar em posição de desespero. Existe um entendimento claro de que reforçar o elenco é fundamental, mas que isso não pode ser feito a qualquer custo. A sensação é de que, se as condições não mudarem, o clube pode redirecionar o foco para outras opções, sejam elas no mercado nacional ou internacional. E no meio de tudo isso, um nome importante do futebol sul-americano voltou ao centro das atenções. John Arias quebrou o silêncio e falou abertamente sobre os rumores envolvendo uma possível volta ao futebol brasileiro. A postura foi madura, tranquila, sem alimentar expectativas exageradas. Ele deixou claro que entende a naturalidade desse tipo de especulação, principalmente pelo que construiu no Brasil e pela fase que vive no futebol europeu. A fala do jogador mostra um lado consciente de quem entende a dinâmica do mercado e não se deixa levar apenas por barulho externo. A leitura dentro do Flamengo é que esse tipo de declaração não fecha portas, mas também não escancara nenhuma. É uma resposta típica de um atleta focado, que sabe da responsabilidade que carrega e que entende que o futebol é feito de ciclos. Ao mesmo tempo, o clube acompanha a situação de perto. Há um mapeamento claro de possibilidades para o setor ofensivo, e o nome de Arias naturalmente surge como um perfil que agrada pela intensidade, pela técnica e pela mentalidade competitiva. Outro ponto que gera expectativa é o valor envolvido em uma eventual negociação envolvendo um atacante desse nível. Não se trata de uma operação simples nem barata. O Flamengo sabe que, se decidir avançar em algo desse porte, precisará ter convicção total de que o investimento terá retorno dentro de campo. A ideia não é apenas montar um elenco estrelado,
mas um grupo funcional, competitivo e pronto para suportar a pressão de vestir uma camisa que exige vitória o tempo todo. Enquanto essas decisões seguem sendo analisadas, o ambiente interno é de foco extremo. O jogo que acontece hoje não é apenas mais uma partida. Ele representa o início de uma sequência que pode colocar o Flamengo frente a frente com desafios ainda maiores. Existe uma consciência coletiva de que cada erro custa caro e que cada acerto pode abrir portas importantes. O elenco entende que o momento exige maturidade, inteligência emocional e capacidade de impor o próprio ritmo desde o primeiro minuto. O torcedor acompanha tudo com o coração na mão. A empolgação, ansiedade, cobrança e, acima de tudo, uma confiança que nasce da história do clube. O Flamengo já viveu noites épicas, já superou cenários difíceis e já mostrou ao mundo do que é capaz quando entra em campo com espírito de decisão. E é exatamente esse espírito que precisa aparecer agora, não apenas em discurso, mas em atitude, em intensidade e em personalidade. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O clima entre Flamengo e Cruz Azul parece ter esquentado nos bastidores do futebol sul-americano. Tudo começou com uma provocação de um dirigente mexicano que não economizou palavras ao comentar sobre a força do time carioca. Mas quem respondeu com maestria não foi qualquer jogador. Foi Bruno Henrique, craque do Flamengo, conhecido por sua personalidade forte dentro e fora de campo. Segundo fontes que acompanham de perto a rotina do clube, Bruno Henrique não deixou barato e soltou uma resposta considerada épica por colegas e torcedores, sem perder a classe, mas com firmeza. O atacante teria afirmado que nosso time é superior sempre, deixando claro que provocações externas não abalam a confiança da equipe. A declaração teria sido compartilhada rapidamente entre os jogadores, gerando risadas e um clima de união ainda mais forte no elenco. Nos corredores do Flamengo, a resposta do camisa 27 já é comentada como uma demonstração de liderança e personalidade, características que Bruno Henrique cultiva desde que chegou ao clube. Alguns insiders afirmam que a reação do jogador não é apenas sobre o momento atual, mas também uma forma de mostrar ao rival mexicano que o Flamengo não se intimida facilmente, mesmo diante de provocações que poderiam inflamar a torcida e a imprensa. Enquanto isso, torcedores nas redes sociais rapidamente abraçaram a declaração do atacante, transformando-a em memes e slogans de apoio. A frase "nosso time é superior sempre" já circula entre hashtags e grupos de torcedores, reforçando a ideia de que o Flamengo mantém a confiança elevada mesmo quando provocado. Já do lado mexicano, comenta-se que a provocação inicial do dirigente teria sido pensada para instigar o confronto, mas encontrou resposta à altura, ampliando o burburinho nos bastidores do futebol continental. A expectativa agora é sobre como essa troca de farpas poderá influenciar os próximos encontros entre as equipes. Entre rumores e declarações, uma coisa é certa: o clima de rivalidade ganhou contornos de drama e entretenimento, com Bruno Henrique assumindo o papel de protagonista fora das quatro linhas. E se a provocação mexicana pretendia abalar o Flamengo, parece que o efeito foi exatamente o contrário. Uma demonstração de confiança, união e, claro, aquela pitada de ousadia que só grandes jogadores sabem mostrar. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein?
Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!